Olá pessoal, boa tarde, né? Tudo bem com vocês? Tá tudo bem, graças a Deus. A gente já teve uma aula essa semana, né? Na terça-feira de gramática, com um assunto muito bom, foi regência nominal, que eu espero, né, que vocês tenham compreendido. Não é um assunto difícil, né? Ele é de fácil apreensão. E desta feita, a gente vai ter a nossa aula de redação, né? Relacionada à produção de texto, tá? O módulo de vocês, gente, vem trazendo muitos textos, certo? Muitos textos, olha. Existe lá no livro, aqui no módulo, né? Um conto de divulgação científica, um romance também, né? Dessa mesma linha aí, tá? Relacionado romance, ficção científica e o conto de ficção científica, certo? São textos longos e que são do gênero narrativo, certo? Esses contos, conto e romance, eles fazem parte do mesmo gênero que o narrativo. Mas a unidade do livro também traz sobre textos dissertativos e argumentativos, né? Que a gente já estudou esse tipo de texto, esse gênero que é chamado de artigo de opinião, tá? Vamos só lembrar aqui o que estuda esses textos, né? Um é editorial e o outro é artigo de opinião, tá? O editorial, ele vem falando sobre a cota racial só lhe faz problema, é o mesmo tema, certo? Ó, o editorial, página 42 e 43. E o artigo de opinião, página 51 a 53. Eles tratam do mesmo tema, sobre as cotas raciais. Agora, qual o objetivo desses dois tipos de texto? O editorial a gente já estudou também, editorial, né? Lembrem que a gente no primeiro semestre nós trabalhamos o editorial. Só que nós trabalhamos de uma forma interpretativa. Vocês interpretaram um editorial, né? E o artigo de opinião também. Lá no primeiro semestre a gente estudou sobre, a gente só interpretou, e em algumas atividades vocês apresentaram a opinião de vocês. Eu pedi até um texto, certo? Desse estilo, sobre a questão da situação da sociedade durante a pandemia. Não sei se vocês lembram, mas vocês fizeram uma atividade a respeito disso aí, né? Um artigo de opinião. Só que eu pedi apenas que vocês expusessem a ideia de vocês pesquisassem, procurassem algo mais sobre o tema, né? E vocês produzissem um texto falando sobre isso aí. A situação econômica da gente lá durante a pandemia. E tanto o editorial quanto o artigo de opinião aqui, eles estão tratando sobre a questão das cotas. Então vamos ver aqui, olha, lá na página 63 do livro de vocês, vem falando sobre o conceito e os objetivos e características desses dois tipos de texto. O que é o editorial? É um texto jornalístico que normalmente aparece no início das edições, tanto de jornais quanto de revistas, certo? Olha, editorial e artigo de opinião tratam da mesma coisa, opinião. Só que o editorial, ele apresenta a opinião, certo? O posicionamento do veículo de comunicação onde está sendo exposto onde está sendo publicado aquele editorial, certo? Não é a opinião individual. O editorial, ele apresenta o posicionamento do veículo de comunicação
que está expondo aquele tema. Tá certo? Que está em debate na sociedade. Por representar a visão e o posicionamento do veículo que é publicado, ele não é assinado. Já um artigo de opinião, ele é assinado, né? No caso aqui do livro de vocês, ele tem a assinatura de Djamila Ribeiro. Já o editorial, é do jornal Gazeta do Povo, tá? Essa é a diferença entre editorial e artigo de opinião. Já o artigo de opinião, ele tem a finalidade de apresentar o ponto de vista sobre determinado tema. Além de expor sua opinião, o autor a defende por meio de argumentos coerentes com a intenção de convencer o leitor, certo? Normalmente trata de assuntos atuais e polêmicos. Vocês perceberam aí? Editorial expõe o posicionamento do veículo de comunicação que está colocando em debate aquele assunto. O artigo de opinião, ele expõe a opinião, a defesa do ponto de vista e a argumentação do autor. E esse assunto aqui, gente, é polêmico. Cota racial só disfarça o problema, e ser contra cotas raciais é concordar com a perpetuação do racismo. Lá no livro de produção de texto de vocês, né, já trabalha melhor a questão do conceito de... Não é nem melhor, é mais detalhado, né? Desculpa aí, o conceito de artigo de opinião. Nós também já trabalhamos esse conteúdo aqui, que é o mesmo tema. A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais? Aí tem a opinião dos que são contra e dos que são a favor, dos que dizem sim e que dizem não, né? Esse aqui também nós já trabalhamos. Aí, o livro de produção de texto, ele traz pra gente os recursos argumentativos, quer dizer, que tipo de recurso eu posso utilizar no tipo de texto desse para convencer o leitor a acreditar no meu posicionamento, né? Aí, o artigo de opinião é um gênero argumentativo escrito por um articulista e publicado geralmente em jornais e revistas. A finalidade é de apresentar o posicionamento de uma pessoa sobre um assunto socialmente relevante e controverso. Porque esse conteúdo sobre esse assunto sobre as cotas é muito controverso. O que é dizer controverso? É que há muitos pós e muitos contra, entendeu? Então é preciso se estudar, conhecer a ideia para poder se debater, chegar a um consenso. Vocês já fizeram a leitura e já trabalharam a interpretação do livro de produção de texto, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Você vai ler os textos, tem a interpretação. Nós vamos organizar as questões que você irá responder e para a gente poder trabalhar a produção, porque esse ano a gente não produziu, você produziu apenas parágrafo, você não produziu texto. Então a gente vai ter a chance de produzir um desses textos aqui dissertativos, ou editorial ou artigo de opinião, tá bom? Onde você terá como base os textos sobre as cotas, ok? E nesse período agora, né, que vocês estão vendo que essa questão do racismo está às claras no Brasil. Você vê, ultimamente, né, nessa semana que passou aí, o caso daquele homem, daquele cidadão que foi morto por aqueles 2 seguranças de um supermercado. Não é isso? Você viu lá. Então, no consenso que chegou, é só questão do racismo. Do racismo. Por ele ser negro. Não é isso? Eu até cheguei a comentar na sala que a questão do preconceito aqui no Brasil é contra a cor. É contra a cor.
Racismo vem de raça, né? Só que se você for ver, nós somos miscigenados, né? Mas aqui existe aquela questão do preconceito, questão do racismo. E está sendo comum nos Estados Unidos, né? Teve aquele caso também do Floyd, né? Que foi Floyd, mais ou menos o nome dele, que ele foi morto, né? Por policiais brancos, né? Diz assim, eles sempre gostam de destacar, né? Policiais brancos torturam e matam cidadão negro. Aqui no Brasil é a mesma coisa, entendeu? Então essa questão do racismo está sendo muito debatido, muito trabalhado esses dias aqui na nossa realidade, na nossa sociedade, tá bom? Então ouçam o que vocês podem ouvir no noticiário, pesquisem sobre o tema e não deixem de ler os textos, tá? Que a gente vai partir das questões que tem no próprio livro de vocês para a gente poder desenvolver a nossa produção, tá? Então aguardem a definição de como nós vamos trabalhar esses textos, o editorial e o artigo de opinião. Lembrando que vocês terão que produzir, então já vão lendo, vão se preparando, pesquisando, tá bom? Tá certo? E não deixem de ler o conteúdo do livro, tá bom? Então até a nossa próxima aula, se Deus quiser.